Sejam todos bem-vindos ao Diálogo Espírita desta semana. Nós temos hoje o quadro Pensar, Aprender e Viver, refletindo sobre duas frases. A primeira delas trata de uma maneira metafórica do bem, de como o bem que se pratica beneficia primeiramente o próprio benfeitor. E a outra faz um jogo de palavras entre as lições que a vida, as lições da vida, não é? Que chegam para uma determinada finalidade e fatos que provocam ensinamentos. Vocês compreenderão melhor isso daqui a instantes. Nós temos ainda reflexões de A a Z, com palavras iniciadas pela letra M. Mamon, meditação e mistérios. Agora, no Diálogo Espírita, da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita desta semana, nosso quadro Pensar, Aprender e Viver, você sabe, são frases que a gente reúne e traz aqui para a nossa análise de grandes pensadores. E vamos ver aí, normalmente eles encerram assim um conhecimento de uma maneira muito sintética. Nós fazemos aqui o caminho de volta. Nós trocamos em miúdo, nós fazemos análise. Não se sabe, né, Mariana, se a gente chega realmente àquilo que a pessoa que proferiu, construiu, elaborou aquele aforismo, era realmente aquilo que ele estava pensando. Mas, pelo menos, nós fazemos a nossa interpretação livre, né? A nossa análise. Então, a primeira frase aqui é de uma teóloga, que eu, sinceramente, não conhecia. Ela é contemporânea nossa, acho que é de São Paulo. Mora em Brasília. Brasília? Mora em Brasília, é. Então você já tem alguma referência. Terezinha Paiva, e ela disse o seguinte: quem acende uma vela é o primeiro que se ilumina. Legal. É isso aí, né? É uma forma, né, de trazer para nós que o benefício de quando nós espalhamos luz. Quando acendemos uma vela, é uma chama pequena, mas ela ilumina o que está ao seu redor. E nós podemos, então, dentro da doutrina espírita, nós não temos vela, nós não acendemos vela em nenhum momento, né? Então, vamos deixar aqui bem claro. Mas, né, trazendo para o ensinamento, quando nós praticamos boas ações, quando nós espalhamos ao nosso redor a gentileza, né, o trabalho da caridade, a indulgência, a paciência, nós estamos iluminando tudo. Nós estamos sendo como uma vela iluminando aquele pedaço aonde nós estamos. Porque às vezes nós pensamos que a gente quer ser o sol, né, para iluminar. E esquecemos que nós podemos ser uma chama pequena e fazer grandes coisas, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um bom conselho, é espalhar luz, é espalhar a esperança, é espalhar o amor. Então, quando nós acendemos uma vela, então, quando nós fazemos uma boa ação, os primeiros que são beneficiados somos nós mesmos, porque nós vamos sentir bem, não aquele bem de orgulho, porque eu fiz, porque eu faço, mas aquela satisfação de estarmos contribuindo e compreendendo os ensinamentos que a doutrina nos traz, através e também de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? Então, quando nós acendemos uma vela, então, quando nós iluminamos um pedaço, um local, ou quando nós estamos fazendo alguma coisa, uma boa ação, nós estamos iluminando, nós estamos levando para aqueles corações esperança, gentileza e amor. Podia ser uma lâmpada, né? É interessante que podia ser uma lâmpada, mas talvez lanterna não. Sim. Porque a vela, a lâmpada, ela irradia a luz em torno de si. Né? Isso. Então, já a lanterna ela é direcionada, a imagem já não cabe muito bem. Mas a vela, uma lâmpada... tem uma outra frase, provavelmente de algum livro
do Chico Xavier, talvez de Emmanuel, ou de alguém que, parece que o próprio Chico falava, ele dizia assim que quando a pessoa oferece uma flor para alguém, as mãos de quem dá que ficam com perfume, já ficam perfumadas, alguma coisa nesse sentido. É mais no mesmo sentido, né? É sempre o benfeitor, aquele indivíduo que faz alguma coisa, visando, como colocou a Mariana, um auxílio, por menor que seja, né? Pode ser essa chaminha bem tênue ali da vela, mas com boa intenção, de bom coração, ela realmente é a primeira a ser beneficiada de alguma coisa, porque é da lei da vida. Tudo que nós damos à vida, a vida devolve. Tanto que antigamente era muito comum, hoje em dia a gente já quase não ouve mais, mas eu lembro que antigamente a gente dizia assim, fazia alguma coisa de bom para alguém, a pessoa, para agradecer, ela dizia que Deus lhe deu o dobro. Isso. Né? E Deus geralmente dá o dobro. É impressionante isso. Quando a pessoa se dispõe a servir, a auxiliar realmente desinteressadamente, as suas forças, suas energias são multiplicadas, né? Ela recebe auxílios inesperados, que às vezes ela nem solicitou. Então, porque tem todo um amparo do mundo espiritual que está vigiando, está acompanhando para e passo a vida de todos nós. Né? E tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela me fala muito. Quando ela fala, o pessoal uma vez entrevistando e fala para assim, mas irmã, o que a senhora faz é uma gota. Aí ela fala, pois é, mas o oceano é feito de gotas. Ela diz, se não fosse essa gota, o oceano seria menor. Seria menor. Realmente. Então, veja, o tanto que ela espalhar. Nós temos aí o Chico Xavier, nós temos a irmã Dulce, o próprio Divaldo, né, o trabalho. Então, assim, quando nós acendemos a nossa luz interior, nós iluminamos. Estamos iluminando ao nosso redor. E a outra, ela, em princípio, aqui eu não descobri a autoria. Tem muitas assim, ocorre muitas vezes. Autor desconhecido, anônimo. Tem coisas que Deus dá para a gente aprender. E tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende. Você entendeu? Esse joguinho de palavras é interessante também. São os desafios, né? Então, Deus, Ele dá coisas para a gente aprender. O que nós temos que aprender, né? A superar as nossas más tendências, né? As provações, são né? As provações. As provações para ensinar alguma coisa. São os desafios, né, que nós temos diariamente. E, então, são as nossas aflições, como tem lá no Evangelho, né? As nossas aflições são agulhadas de 1000 nadas. Né? Então, nós sofremos ali daquele sofrimento ou daquele aprendizado que tiramos numa experiência que não precisa também ser dolorosa, né? Nós tiramos lições e com isso nós crescemos. E aí Deus, né, que ele vem depois, né? E Deus só dá quando nós aprendemos. Aí é o né? contrário. Uma vem o aprendizado primeiro, vem o fato para a gente aprender alguma coisa. Aí vem outras você tem que aprender primeiro provavelmente, né, para ter mérito para receber alguma coisa. É a bonança, né? É aquilo que a gente coloca às vezes, de que existem alguns pré-requisitos, né, Mariana? No avançar do espírito, no progresso humano, tem coisas que você só obtém se você... Não adianta você querer dar o 5º passo antes do primeiro. Então, você tem que dar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, para daí chegar no 5º. Aí é que você vai entender. Então, numa situação vem o aprendizado primeiro, na segunda é o contrário, né? É o contrário. E é porque aí nós vamos ter assim, a benevolência, né? A bonança. Então, sempre tem aquele ditado, né? Após a tempestade, vem a bonança. Então, quais são as tempestades? São os desafios, são as experiências, são as lições que nós aprendemos, são os passos que damos para atingir um conhecimento. E a partir do momento que nós atingimos aquele conhecimento, ele é nosso. Nós iremos, então, agir dali para frente com mais sabedoria naqueles passos que foram dados. Então, Deus nos dá ali coisas que nós não pedimos,
para nós aprendermos. E quando nós aprendemos, ele é nosso. Então, Deus está ali sempre vigilante, confiante na nossa capacidade de evolução, de crescimento. E aí a gente reforça aquilo que a gente aprende na doutrina espírita sobre a necessidade do estudo e do trabalho, né? Então, o estudar é o quê? É obter lições, né? Fazer lições, nos preparando, nos adequando. Isso vamos colocar assim, no terreno da mediunidade. A pessoa não pode abruptamente querer ser médium se ela não sabe, não conhece nada do fenômeno mediúnico. Ela tem que aprender primeiro, para depois poder desempenhar a tarefa. Estudar e fazer as reflexões, né? Porque tem pessoas às vezes que só lê, mas não faz as reflexões necessárias e quer ser um médium, quer fazer um monte de coisas sem antes adquirir esse conhecimento, amadurecer, né? Então existe uma reciprocidade aí, né? Dependendo da situação, pode ser a lição que vem primeiro para levar um trabalho, ou às vezes um trabalho que vai trazer uma lição. Às vezes, e como é comum isso aí da gente ter certas experiências de vida, e elas, às vezes, aparentemente são coisas ruins, são negativas, mas lá na frente a gente vai ver que cumpre aquele ditadinho popular também, diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Ou de que há males que vêm para o bem. Né? Com certeza. Então nós temos que ter paciência também, temos que ter um pouquinho de humildade para enfrentar todas as situações e estar aberto a todos os aprendizados que a gente pode fazer aqui na Terra. É isso, daqui a pouquinho que a gente volta com o nosso outro quadro. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, o que nos diz o novo censo sobre os espíritas. Em Conexões e Reflexões de A a Z, Lírios, Lições e Missão. Em Lentes Especiais, uma reflexão sobre os bebês reborn. E ainda uma homenagem a Divaldo Pereira Franco em A Partida de um Homem de Bem. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Prezados amigos, estamos de volta agora com o nosso quadro Reflexões de A a Z, para falar de 3 palavrinhas iniciadas pela letra M. Comigo continua a Mariana e a Rose também agora se somando ao time. Nós vamos falar aqui sobre Mamon, meditação e mistérios. Rose, Mamon, conta essa história para nós aí. Jesus falou que não se pode servir a 2 senhores, é isso? Mas é um trecho bem conhecido do Evangelho, né? Mas sempre temos alguma ilação nova a tirarmos para nós mesmos, para melhorarmos aquilo em que nos expressamos na vida diária. O que não se pode servir a Deus e a Mamon simultaneamente? Muitas pessoas, nós mesmos em épocas passadas, às vezes interpretamos esse trecho de forma incorreta. Nós pensamos que temos que desvalorizar os bens do mundo, e não é disso que se trata. Se trata de colocar os bens espirituais acima dos bens terrenos, valorizando os bens do mundo e usando com sabedoria, sem nos escravizarmos a eles. Não é menosprezarmos a conquista material justa, nem o patrimônio legitimamente adquirido. É usar aquilo que Deus nos deu de empréstimo durante essa vida para o bem comum, para o progresso daqueles que nos rodeiam, para a nossa própria melhoria, a vida espiritual também. Significa apreciarmos com toda a intensidade necessária aquilo de bom que a vida nos oferece, o alimento sadio, a arte elevada, as oportunidades de convivência familiar, o lazer necessário. Mas significa também sabermos renunciar a esses bens quando é preciso, para partilharmos com aqueles que nos rodeiam e distribuirmos aquilo que lhes falta. Então, servir a Deus acima de servir ao mundo, ou colocar em segundo lugar, servirmos a Mamon, significa
partilharmos aquilo que Deus nos emprestou, valorizando a vida que nos cerca, sem nos escravizarmos, mas nos tornando senhores dos empréstimos que a vida nos dá. Naquela época e ainda hoje, alguns segmentos religiosos, procura-se fazer, do ponto de vista doutrinário desses credos, uma divisão, né? Uma separação entre o bem e o mal. Como se as coisas materiais fossem más. Então, por isso que Jesus colocou ali de uma maneira simbólica os bens materiais, o dinheiro, todos os interesses mundanos, como se antagonizassem com as coisas boas, os valores do reino que Jesus dizia que não é deste mundo, ou seja, do reino dos céus, etc, etc. Então, realmente, para nós, espíritos encarnados, que necessitamos dos aprendizados, das lições, do trabalho, do estágio, nesse grande educandário que é a Terra, nós necessitamos de equilibrar as coisas, né? Nós temos necessidade de tudo aquilo que a Rose falou, mas usando de parcimônia, né? Colocando e sempre a vida espiritual acima. Isso é fundamental isso, que quando a gente acorda de manhã, a gente tem em mente de que a gente vai dispor de mais alguma. Durante o sono também, às vezes o espírito tem as suas vivências, às vezes não, ele tem as suas vivências, né? Mas a gente coloca aqui, do ponto de vista de ser encarnado, é o horário de vigília, são as horas de vigília. Então, nos acordamos lá às 6, 7 horas da manhã e temos aí pela frente umas 12, 14 horas de um patrimônio que nós devemos usufruir, que é o tempo, né? Nós devemos valorizar, sempre tendo em mente que tudo aquilo que a gente for fazer, sempre olhando exatamente como a Rose colocou, em relação aos nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas emoções, elas têm que estar voltadas, exatamente, voltadas para algo mais elevado. Ter em mente que nós temos mais um dia de vida do espírito imortal e não do homem, do corpo do homem que é mortal. Isso é fundamental. Mariana, a meditação, aqui ela entrou porque tem a ver com o espiritismo também, né? Não é só coisa dos orientais, de práticas apenas para ficar zen, ficar relaxado. Ela, do ponto de vista do espírito, é uma ferramenta muito valiosa, né? Sim, com certeza, né? Porque quando nós meditamos, nós usamos uma técnica para levar a nossa mente, né, para uma tranquilidade. E também nós focamos em algo, né? E essa meditação, esse foco, ele traz benefícios para a saúde. Porque quando nós meditamos, nós silenciamos a nossa mente. E quando nós silenciamos a nossa mente, nós temos condições de entrar em contato com os seres superiores, né? Nós entramos em contato com Deus, com seus ensinamentos. E isso, além de trazer o benefício para a saúde, também traz o autoconhecimento. E dentro da doutrina espírita, nós falamos muito da meditação como uma ferramenta de auxílio, não que a meditação faça parte da doutrina espírita, porque ela é uma prática milenar, vem lá de outros segmentos culturais e religiosos. Mas a meditação, ela traz o benefício porque ela nos faz silenciar a mente. Ela nos traz uma tranquilidade quando nós a praticamos. E nós podemos fazer isso todos os dias. Porque nós temos a ideia que para fazer meditação, nós temos que estar no lugar X, nós temos que estar colocando música, sentado na posição tal. Nada disso. Nós podemos escolher um lugar confortável, 5 minutinhos do nosso dia. O nosso foco é a respiração, né? Nós podemos fazer isso de forma tranquila, porque dessa forma nós desligamos um pouco desse tumulto do nosso dia a dia e nós passamos a escutar nós mesmos em comunhão com a beleza do universo, os ensinamentos do Mestre. Então, isso para a doutrina espírita vai nos auxiliar no nosso trabalho numa reunião mediúnica.
A nossa grande dificuldade é que nós achamos que quando nós meditamos, nós temos que deixar a mente vazia. E as pessoas têm muita dificuldade. Mas como assim deixar a mente vazia? Não, isso não existe mente vazia, né? Então, eu estou meditando aqui, eu estou prestando atenção na minha respiração. E aí vem um pensamento assim, nossa, eu esqueci de pegar as crianças no colégio, é um exemplo. Aí eu fico, ai meu Deus, eu não posso pensar nisso porque eu estou meditando. Pronto, já quebrou. Então, nós temos que acolher a ideia. Então, eu estou aqui meditando, lembrei, nossa, eu não peguei as crianças no colégio. Tá bom, depois eu pego. Agora eu estou meditando. Volta o foco. Assim somos nós na nossa vida, nós temos foco. É o aqui e agora, é prestar atenção no que vivemos. Eu não sei se vocês podem ter uma ideia diferente do que eu vou dizer agora. Eu aprendi quando ainda era moleque ainda, e eu tinha algum contato com algumas, eu não era propriamente só espírita, mas alguma coisa do tipo esotérico e tal, tinha algumas leituras em casa. E eu aprendi que meditação é você se fixar num determinado tema e tentar extrair o máximo possível daquele tema. Por exemplo, o exemplo, eu lembro até hoje do exemplo que trazia naquele livro. Era o exemplo de uma cadeira. Então você imaginava a cadeira e você começava a pensar, e, obviamente conhecendo a cadeira, deveria ser um móvel da sua casa. Você começava a pensar como é que ela foi, qual é o tamanho, a altura, a largura, mais ou menos, o peso que deveria ter, do que ela foi construída, quantas pessoas trabalharam para construir aquela cadeira. Hoje em dia tudo é automatizado, etc., quase tudo, né? Para que ela serve, onde que ela, a cor. Então é reunir o maior número de informações a respeito daquele objeto. Por exemplo, se nós levarmos agora trazermos para a doutrina espírita, a gente poderia pensar em meditar a respeito da vida de Jesus, né? E quanta coisa a gente poderia pensar. Então, talvez os 5 minutos fosse muito pouco, precisasse de 10, 15, e durante quanto? Uma semana, um mês, meses, não sei. Mas imagine quanto a gente, com o conhecimento teórico que a gente tem nas obras espíritas, por exemplo, nos evangelhos, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto mais a gente poderia fortalecer, né? Inclusive memorizar melhor, e provavelmente surgiriam dúvidas que depois a gente podia recorrer às obras, ver, mas será que então eu não entendi bem o que Jesus quis dizer, porque isso vai surgir. Mas não fugirmos do tema. Se nós elegermos o tema como Jesus, é só sobre Jesus. Não é mais, não entra Allan Kardec, não entra Deus, não entra a Virgem Maria, não entra a cadeira, não entra mais ninguém. É só sobre Jesus. Isso que eu aprendi que seria meditação, porque difere um pouco só do puro relaxamento, né? A respiração, ele faz muito bem, óbvio. Porém, não significa necessariamente que seja o ato de meditar. Agora, Rose, o terceiro item nosso é mistérios. Mistérios. O espiritismo tem mistério? Tem coisas a desvendar? Desde a antiguidade, né, nós consideramos misterioso aquilo que nós não conhecemos, né? Então, o tamanho daquilo que ignoramos, o universo que nós não conhecemos, né, que rodeia a nossa ilha do conhecimento, é um mistério para nós. Na antiguidade, o que os povos faziam? Aqueles assuntos que estavam dentro do domínio do desconhecido ou misterioso eram elevados à categoria de assuntos transcendentais, de deuses, né, da mitologia, de assuntos superiores que estavam fora do alcance do conhecimento comum. Para a doutrina espírita, mistério é aquilo que nós ainda não conhecemos, mas que também pertence às leis naturais, tem explicação racional e lógica e que um dia dominaremos com o progresso, com a evolução, com o estudo, com as reencarnações e com o passar do tempo. Mistério, então, são assuntos que não dominamos, mas que nem por isso são místicos ou sobrenaturais, porque o sobrenatural não existe. Mistério é aquilo que vamos aprendendo à medida que evoluímos. É interessante a noção de mistério como estímulo à curiosidade, ao estudo, à pesquisa, ao progresso.
não como um segmento da realidade que não podemos abordar, que é sagrado, que é inacessível, porque Deus criou tudo o que existe e, sendo perfeito, dentro de leis naturais que não são transgredidas por Ele mesmo ou pela vontade de qualquer ser humano. Então, estando tudo dentro do domínio do natural, estará acessível ao nosso conhecimento mais dia menos dia. Mas também, por outro lado, a ideia de mistério nos dá uma certa humildade, porque tem assuntos que transcendem muito a nossa capacidade de compreensão atual e que está reservado, né, para o progresso humano, para o progresso científico, filosófico, para o nosso próprio progresso espiritual, que nos ensejará chegarmos ao grau de espíritos elevados e que vamos entender aquilo que por enquanto nos escapa. Pois é, né, Rose, Mariana? Algumas religiões, elas se alimentam, digamos assim, de mistérios. Como forma de domínio até, né? Muitos deles transformados em dogmas, que são impostos, né? Então, o adepto, ele tem que acreditar naquilo porque uma autoridade dentro das hierarquias religiosas definiu que é assim, né? E tem que ser. E não se discute. Não se pode falar nada, não se pode perguntar nada, né? Não é verdade, né? Não é assim. Eu acho que a Rose colocou perfeitamente, né? Tem coisas que desconhecemos, não comporta o nosso, talvez nem o nosso cérebro, né? Não comporta a noção de aquelas Deus, informações. O próprio aquilo que nos rodeia, o tempo e o espaço. Espaço infinito, tempo que não existe, depende da massa e da movimentação, e eternidade em função de um tempo limitado. São noções que escapam completamente da nossa capacidade de compreensão profunda atual. E daí a gente vê até na astronomia, por exemplo, se fala bastante, né, dos mistérios insondáveis do universo e tal. Muita coisa era mistério até aí uma década, 2 décadas atrás. Agora já não é mais, porque com a tecnologia que a humanidade dispõe, explorando aí os espaços siderais, né, muita coisa já se sabe, já foram resolvidos muitos problemas, e não só na astronomia, em todas as outras áreas, né, mas é porque na astronomia se fala bastante, os mistérios do universo, etc. Quer acrescentar alguma coisa, Maria? Não, é isso mesmo, né? Quando a Rose fala do tempo, do espaço, é bem interessante, né? É um mistério. O mistério decresce à medida que o nosso conhecimento progride, em tese. Por quê? Porque quanto mais nós sabemos, mais nós temos consciência do nosso nível de ignorância, do monte que nos falta compreender. O mistério enquanto está sombra, então é mistério, está oculto. À medida que a luz do conhecimento chega, ele deixa se desvenda, dissipa as trevas, né, e o conhecimento chega. É isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Desejamos a todos uma ótima semana. Até a próxima. Muita paz.